Campina Grande, quarta-feira, 27 de março. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Teatro, o Dia do Circo e o Dia do Circense. Hoje, praticamente, os circos não mais existem. Nós vemos que o tempo mudou e as pessoas hoje têm outras atrações, têm outros atrativos na internet e as pessoas deixaram de cultivar o circo e por isso muitos deixaram de existir. Logo mais estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos nesses dias. Você também terá a oportunidade ainda de ouvir o cantor e pastor Jimmy Swaggart ao término deste programa. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão desta mensagem que nós ministramos desde ontem e vamos concluí-la hoje. Então, toda a obra da criação, a natureza que Deus criou para a sua exclusiva glória, hoje está sendo afetada por causa do pecado. No verso 18 do texto, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. No verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós vemos aqui nesse versículo 17, meus irmãos, que Jesus, ele também teve na criação presente o Filho de Deus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Aliás, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha ele a primazia, para a glória do seu nome. Então, preste atenção, irmãos. Todas as coisas estão sendo restauradas no momento em que Jesus adentra no coração desta criatura que estava caída e morta nos seus delitos e pecados, ao ponto da sua vida ser transformada. A sua família também é transformada quando o Evangelho penetra no nosso lar. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, podemos assim dizer, passam a ter uma atitude diferente daquela que nós tínhamos antes, quando estávamos debaixo da tutela da escravidão do pecado. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele diz: mas agora nenhuma condenação, aliás, porque não estás mais debaixo, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. É esse versículo mesmo, Paulo escrevendo aos Romanos 6,14, que está aí na tela. Então, a nossa vida passa a ter uma outra visão daquilo que realmente nós não tínhamos até antes de nós termos aquele encontro pessoal com Jesus. Todas as coisas realmente passam a ter uma dimensão diferente daquela que você tinha até antes de conhecer a Jesus. É por isso, meus irmãos, que nós encontramos o autor da carta aos Hebreus. Eu quero ler esse texto, capítulo 1. Você vai entender agora porque o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 8 a 14, capítulo 1 a 14, desculpe, versículos de 1 a 14, Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 14, é o capítulo todo. Se você ler, como eu vou agora
passar a ler para vocês, ou você meditar depois, você vai ver que isso aqui aconteceu com cada um daqueles que se tornaram novas criaturas. Veja o que aqui diz aqui: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Espírito, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Falando da criação, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, seres espirituais, no mundo da criação espiritual, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele continua: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem, todos os anjos o adorem. Verso 7: ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Verso 8: mas acerca do Filho, para fazer distinção dos anjos: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, aleluia, e cetro de iniquidade é o cetro do teu reino, do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permanece sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que há de herdar a salvação? Falando de Jesus como primogênito da criação, como homem, e falando também dos seres angelicais que se rebelaram contra Deus e aqueles que continuam sendo fiéis a Deus. Nesse texto de Hebreus, nós encontramos aqui, meus irmãos, a supremacia de Jesus no mundo da criação espiritual. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é soberano, Ele é Senhor, Senhor absoluto. Ele vive e reina para todo sempre, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, meus irmãos, uma coisa interessante que eu estava meditando no verso 8 do texto que eu li para vocês, lá da carta aos Hebreus. Fala que, mas acerca do Filho, teu Filho, Ele tem sobre a sua mão o cetro de iniquidade, é o cetro do seu reino. E eu fui olhar o que é que significa essa expressão cetro de equidade. Cetro de equidade. No dicionário diz o seguinte: equidade é um sentimento de justiça que impõe o reconhecimento dos direitos de cada um, no caso, aqueles que foram justificados por Cristo, ou um critério de julgamento legal e imparcial, retidão e imparcialidade. Isso Jesus tem em suas mãos. Nele não há sombra de dúvida nem de variação de Deus estar sendo injusto com uns e injusto com outros, ou usando de dois pesos e duas medidas. Não,
a justiça de Deus, ela é imparcial. Amém, irmãos? No verso 19, diz aqui: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque Jesus foi o único, meus irmãos, reside a plenitude, toda a plenitude reside em Jesus, porque Ele foi o único que satisfez plenamente, cabalmente a justiça de Deus. Somente Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus. No verso 20, estamos chegando ao término. No verso 20, nós encontramos Paulo escrevendo aos Colossenses. Verso 20 ele diz: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Deus, através de Jesus, reconciliou todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, aqueles que estavam rebeldes contra Deus, que fossem restaurados, no caso o homem, conforme a imagem e semelhança de Deus, voltasse a ter comunhão com Deus, estes seriam restaurados. É isso que Paulo está dizendo no verso 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o que Satanás fez quando poluiu o céu foi retirado, ou será retirado, removido na eternidade de Deus, porque Jesus até os céus também trouxe essa restauração que Satanás, por se rebelar contra Deus, causou. Porque não se iludam com o que eu vou dizer agora, não se enganem com o que eu vou dizer. Satanás está no céu hoje, acusando a mim e a você. Ele é o nosso acusador, conforme vemos lá em Apocalipse. Então Jesus, quando restaurar toda a obra da criação, e a terra e os céus que foi poluído por Satanás, até isso será restaurado. Por isso que ele diz no versículo 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pela graça, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Estamos terminando, meus irmãos. Quando Lúcifer rebelou-se contra Deus, nós vemos lá em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, eu estou terminando já. Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo mostra que todos nós, Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembra que Daniel fez uma oração e Satanás, através de um anjo caído, foi impedir que a oração de Daniel fosse ouvida durante 21 dias. Lembra-se desse texto? Lá no livro de Daniel, ele não permitiu que Deus respondesse durante 21 dias, a oração de Daniel fosse ouvida, desculpem. Meus irmãos, veja que Satanás hoje, ele tem acesso a querer até interferir, quando nós estamos orando, quando estamos buscando a Deus, quando estamos nos esforçando para estar na presença de Deus. Lembre-se que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rangendo como leão, vendo a quem possa tragar.
ele procura sabotar, ele procura estragar, ele procura nos impedir de que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Então, nesse versículo que eu li para vocês, nós vemos que quando Jesus, através do seu sangue, trouxe, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, verso 20, ele diz: por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Verso 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Nós éramos inimigos de Deus. E no verso 22 ele continua: pelas vossas obras, aliás, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. 3 coisas nós aprendemos aqui nesse verso 22, que Jesus nos trouxe, nos beneficiou através do seu sangue, né? Como ele diz no verso 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Era assim que eu e você, que nós nos encontrávamos, mas Jesus nos reconciliou, amém, irmãos? Jesus nos reconciliou com Deus, e hoje nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, graças ao sacrifício de Jesus. No verso 23, para concluir, ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nesse último versículo aqui, verso 23, Paulo inclusive está mostrando, em outras palavras, vocês me conheceram no passado, vocês viram quem eu era inimigo de Deus, eu era inimigo de Jesus, eu era inimigo do Evangelho, eu prendi muitos cristãos, eu até autorizei a morte de Estevão por apedrejamento sob as minhas ordens, eu era um terror, eu era um terrorista, eu era alguém que realmente não queria, eu estava perseguindo os cristãos, não queria que Jesus fosse anunciado, mas eu fui alcançado por ele e hoje me tornei ministro. Paulo está dizendo isso em outras palavras, em poucas palavras ele está dando um depoimento aqui, como ele diz no verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos às considerações finais, irmãos. Esse estudo abriu um pouquinho a nossa mente. Nós passamos a entender que foi como que descortinado, como se fosse uma cortina, foi descortinado para que você entendesse no mundo da criação espiritual como as coisas aconteceram e como hoje ainda acontecem. Por isso, meus irmãos, quando Jesus se dirigiu a Nicodemos, lá em João 3, de 1 a 15, Jesus falando de Nicodemos, você precisa nascer de novo. Como pode ser isso? Nicodemos não estava entendendo. Vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, não é isso não. Não estou falando do nascimento da carne, não. Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito. Como é que pode isso acontecer? Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, pneumatologia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, se torna uma nova criatura. Jesus então repreendeu a Nicodemos e disse: eu vos falando de coisas terrenas, você não entende, quanto mais eu vos falar das coisas espirituais, que transcende. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. É algo invisível. O mundo da criação espiritual, meus irmãos, em Daniel 7:10, nos fala que seres espirituais, referindo-se aos anjos, são milhares de milhares, miríades de miríades, tanto os seres angelicais como toda a hierarquia, Miguel, Gabriel, serafins, arcanjos, além dos milhares e milhares de anjos, no mundo da criação espiritual.
não temos como descrever esses seres invisíveis. Mas a gente conhece algumas histórias, a exemplo de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11, quando foi tentado por Lúcifer, lá no deserto. Diz a palavra de Deus, em Lucas 4, verso 13, diz que Satanás tentou uma vez, duas vezes, três vezes, e verso 13 diz, ele se ausentou até momento oportuno, ou seja, Satanás não perde por esperar. Se ele vem de manhã, não conseguiu, vem de tarde, se ele não conseguiu de tarde, vem à noite. Ele se ausentou até momento oportuno, até Jesus, quando estava na última hora, lá pregado na cruz, crucificado, se tu és o Filho de Deus, lançando dúvida, desce dessa cruz, salva a ti e a nós. Ele não perdeu por esperar. Até quando Jesus ressuscitou, Satanás inventou uma mentira, colocou na mente dos soldados, eles receberam propina para dizer que os apóstolos foram de noite, de madrugada, roubaram o corpo dele, que ele não ressuscitou. Ele é o pai da mentira. No versículo 11 de Mateus 4 diz que quando Jesus foi tentado, até que Satanás se ausentou até o momento oportuno, os anjos vieram assisti-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Enquanto que Satanás veio para matar, roubar e destruir, que no mundo da criação espiritual, Satanás faz essa tríplice coisa: mata, rouba e destrói. Jesus, enquanto isso, disse: eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. Esses seres espirituais, meus irmãos, eles não têm caráter. Eles não têm caráter. Satanás é adversário, é acusador. Ele está destruindo, matando, roubando, tentando. Ele é o príncipe deste século. Ele é a antiga serpente, conforme está lá em Apocalipse. Ele é o enganador, caluniador. Ele é tudo que não presta. E eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que os anjos que não caíram, eles são mensageiros de Deus. Amém, irmãos? Pedro nos diz no capítulo 1 da sua primeira carta, que os anjos anelaram pregar este evangelho, mas Deus não permitiu. Sabe por que Deus não permitiu? Ele não permitiu, sabe, irmãos, porque se um anjo viesse pregar o evangelho para uma pessoa, mais errada que fosse, o argumento que esse pecador iria usar era: meu caro, isso é muito fácil para você, porque você é um ser perfeito, você não caiu, mas eu não tenho mais jeito, então isso para mim não vale. É por isso que Deus não permitiu que os anjos, eles anelaram pregar o evangelho, como mensageiro, como porta-voz. E Deus confiou a nós, homens, falhos, cheios de defeitos, porque alguém que foi transformado pelo poder do evangelho tem condições de pregar para quem está na mesma condição em que ele se encontrava anteriormente e dizer: para você tem jeito porque teve para mim, meu caro. Amém, meus irmãos? Tem jeito para você, alcoólatra, tem jeito para você, drogado, tem jeito para você, seja qual for o comportamento moral que você viva, tem jeito para você porque teve para mim. Mas os anjos receberam um privilégio dado por Deus, foi de anunciar que o menino nasceu em Belém. E eles fizeram um coro angelical quando Jesus veio e nasceu lá na manjedoura. Os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. De forma que os anjos que não caíram, os anjos continuam ainda hoje a servir à igreja, a servir aos servos de Deus, a servir ao povo de Deus, a estar ao nosso redor. Enquanto Satanás está ao nosso derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra e nos guarda. Que você saia daqui hoje agradecido a Deus, porque no mundo do Espírito, na criação do mundo do Espírito espiritual, nós temos anjos que guardam, que guiam, que nos
protege, que luta contra nós, para que nós não sejamos derrotados, para que nós não sejamos vencidos, para que nós sejamos protegidos. Ele fez isso com Daniel. Daniel estava na cova dos leões, e quando o rei Dário chegou à porta da cova, disse: ó Daniel, dá-se o caso do Deus a quem tu continuamente serve, tenha vindo ao teu encontro te livrar? Sim, ó rei, ele vive. O Senhor mandou o seu anjo estar comigo aqui dentro da cova dos leões, para que ele se sentisse protegido. Amém, meus irmãos? Que você saia daqui hoje com esta palavra no seu coração. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, que esteve conosco. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra que nós ministramos. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o cantor e pastor Jimmy Swaggart. E até amanhã. He washed my eyes with tears, that I might see the broken heart I had was good for me. He tore it all apart and looked inside and found it full of fear and foolish pride. He swept away the things that made me blind, and then I saw the clouds were silver lined, and now was best for me. He washed my eyes with tears that I might see wash my eyes that I might see the glory of himself revealed to me. I did not know that he had wounded hands until I saw the blood that day spilled on the sands. I saw the marks of shame and wept
and cried. He was my substitute, oh yes, for me he died. And now I'm glad he did, so tenderly, and washed my eyes with tears, that I might see